É o coração de toda a atividade. A sociedade compõe-se de famílias e é o que o façam os chefes de família. Do coração procedem as saídas da vida e o coração da sociedade, da igreja e da nação é o lar. A felicidade da sociedade, o êxito da igreja, a prosperidade da nação dependem das influências domésticas. A elevação ou decadência do futuro da sociedade serão determinados pelos costumes e a moral da juventude, que cresce ao nosso redor. Como a mocidade é educada e como é moldado o seu caráter, na infância em hábitos virtuosos, domínio próprio e temperança. Assim será a sua influência na sociedade. Se os jovens são deixados sem esclarecimento e sem controle, tornando-se em consequência voluntariosos, intemperantes, em apetite e paixão. Assim será a sua influência futura, em moldar a sociedade. As companhias que a juventude mantém agora, os hábitos que forma, os princípios que adota, são uma indicação da espécie de sociedade do futuro. O mais aprazível símbolo do céu. Deve-se procurar, seja o lar, tudo quanto está implícito nessa palavra. Deve ser um pequeno céu na terra, um lugar onde se cultivem as afeições em vez de serem estudadamente reprimidas. Nossa felicidade depende do cultivo do amor, da simpatia e da verdadeira cortesia de uns para com os outros. O mais agradável símbolo do céu é um lar presidido pelo Espírito do Senhor. Se a vontade de Deus é cumprida, o marido e a esposa se respeitarão mutuamente e cultivarão amor e confiança. A importância da atmosfera do lar. A atmosfera que circunda a alma dos pais enche a casa e é sentida em todos os recantos do lar. Os pais criam em alto grau a atmosfera do círculo doméstico. E quando há desinteligência entre os pais e os filhos, participam do mesmo espírito. Tornai fragrante a atmosfera do lar, mediante eterna solicitude. Se vos alineastes e deixastes de ser cristãos bíblicos, convertei-vos, pois o caráter que apresentardes no tempo da graça será o caráter que tereis por ocasião da vinda de Cristo. Se desejais ser santos no céu, deveis sê-los primeiro na terra. Os traços de caráter que nutris na vida não se mudarão pela morte ou pela ressurreição. Sereis do sepulcro com a mesma disposição que manifestais no lar e na sociedade. Jesus não muda o caráter em sua vinda. A obra de transformação precisa ser feita agora. Nossa vida diária está determinando nosso destino eterno. Os pais criam em alto grau a atmosfera do círculo doméstico e quando há desinteligência entre os pais, os filhos participam do mesmo espírito. Tornai fragmentos da atmosfera do lar mediante torna solicitude. Se vos alineastes e deixastes de ser cristãos bíblicos, convertei-vos, pois o caráter que se apresentaste no tempo da graça será o caráter que tereis por ocasião da vinda de Cristo. Criando uma atmosfera pura. Todo o lar cristão deve ter regulamentos e os pais em palavras e comportamentos de um para com o outro. Devem dar aos filhos um exemplo precioso e vivo do que desejam que eles sejam. A pureza da linguagem e a verdadeira cortesia cristã devem ser constantemente praticadas. Ensinai as crianças e os jovens a se respeitarem a si mesmos, a serem leais para com Deus, leais aos princípios. Ensinai-os a respeitar e obedecer à lei de Deus. Esses princípios lhes regerão a vida e serão guiados em suas relações com os demais. Eles criarão uma atmosfera pura, cuja influência encorajará as almas débeis no caminho ascendente, que conduz à santidade e ao céu. Seja cada lição de molde a elevar e a enobrecer o caráter e os registros feitos nos céus, nos livros do céu. Serão de tal natureza que vos não envergonheis de contemplá-los no juízo. As crianças que receberem esta espécie de instrução estarão aptas
a ocupar lugares de responsabilidade e, por preceito e exemplo, estarão constantemente ajudando outros a procederem retamente. Aqueles cujas sensibilidades morais não foram entorpecidas apreciarão retos princípios, darão justo valor aos seus dotes naturais e farão melhor uso de suas faculdades físicas, mentais e morais. Tais almas são vigorosamente fortalecidas contra a tentação e estarão protegidas por um muro que não será facilmente derribado. As crianças que recebem esta espécie de instrução estarão aptas a ocupar lugares de responsabilidade e, por preceito e exemplo, estarão constantemente ajudando outros a procederem retamente. Aqueles cujas sensibilidades morais não foram entorpecidas apreciarão retos princípios, darão justo valor aos seus dotes naturais e farão o melhor uso de suas faculdades físicas, mentais e morais. Tais almas são vigorosamente fortalecidas contra a tentação e estarão protegidas por um muro que não será facilmente derribado. Muito depende do pai e mãe, devem eles ser firmes e bondosos em sua disciplina e devem trabalhar o mais diligentemente a fim de ter uma família bem ordenada, correta e possam os anjos celestiais serem atraídos a fim de comunicar paz e uma influência odorífera. Tornai o lar alegre e feliz. Nunca vos esqueçais de que deveis tornar o lar alegre e feliz para vós mesmos e para vossos filhos, absorvendo os atributos do Salvador. Se introduzis a Cristo no lar, discerneis o bem do mal e estareis aptos a ajudar vossos filhos a serem árvores de justiça, dando os frutos do Espírito. Podem sobrevir aflições, mas isso é a sorte da humanidade. Que a paciência, a gratidão e o amor mantenham no coração a luz solar, seja embora o dia sempre nublado. O lar pode ser simples, mas pode sempre ser um lugar em que se profiram palavras alegres e se pratica atos de bondade, onde a cortesia e o amor são hóspedes constantes. Administrai as regras do lar com sabedoria e amor, e não com vara de ferro. As crianças corresponderão com uma obediência voluntária à regra do amor. Elogiai vossos filhos sempre que possais. Tornai sua vida tão feliz quanto possível. Conservai macio o terreno do coração por meio da manifestação de amor e afeto, preparando assim para a semente da verdade. Lembrai-vos de que o Senhor dá à terra não somente nuvens e chuva, mas a linda e risonha luz solar, fazendo com que a semente germine e apareçam as flores. Lembrai-vos de que as crianças necessitam não somente de repreensão e correção, mas também de animação e elogio, a grata satisfação das boas palavras. Não deveis ter contendas em vossa família, mas a sabedoria que do alto vem é primeiramente pura, depois pacífica, moderada, tratável, cheia de misericórdia e de bons frutos, sem parcialidade e sem hipocrisia. Ora, o fruto da justiça semeia-se na paz. Para os que excitam a paz, é a brandura e a paz que precisamos ter em nossos lares.